Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos talmidinhos, nossos discípulos de Yeshua, os nossos raverinhos, nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem. Hoje nós iremos falar algo bastante interessante a respeito de algo muito profundo, que às vezes as pessoas não têm a capacidade de entender. Então nós vamos analisar, nós vamos estudar, e eu gostaria que você desse bastante ouvido a este assunto, porque traz bastante interesse para a sua vida. E talvez você esteja vendo e vivendo uma situação como essa. Então é necessário você acompanhar conosco aqui o estudo. Bem, hoje são exatamente 16:16, 4:16 de 19 de março de 2020, e nós estamos aqui vivendo uma epidemia a respeito do coronavírus, a qual todos hoje sabem a respeito desta doença. Infelizmente, muitas pessoas, elas não querem acreditar, elas não querem, embora são frequentadoras de igrejas, pessoas que ao longo de suas vidas viveram em igrejas, estão vivendo em igrejas, mas quando é para exercitar ou demonstrar a confiança para com o Eterno, essas pessoas buscam outros meios que venham satisfazer o seu ego. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que agem dessa forma. E no cristianismo não é incomum, no cristianismo é comum esses acontecimentos acontecerem, de pessoas que vivem declarando que serve o Eterno, que ama o Eterno, que ama o seu próximo, mas na realidade, na hora de uma situação inusitada, em uma situação a qual ela é pega de surpresa, como num caso de um surto, de uma epidemia, as pessoas acabam buscando meios mais fáceis para satisfazer os seus egos, para satisfazer o seu ego. E nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre isso. O título da mensagem é Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 27 e 28 da Bíblia judaica. David Stein. Eu vou ler e depois a gente vai fazer uma análise. Veja, Devarim, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, traz sobre si as bênçãos relativas à obediência, mas também traz as maldições relativas à desobediência. Então, nós temos aqui dois aspectos que o texto aborda, que o capítulo aborda. Mas eu quero que nós venhamos ler apenas um, que diz o seguinte, capítulo 28, versículo 27 e 28. Mas eu vou ler primeiro o 19, que diz o seguinte: Vocês serão amaldiçoados quando entrarem e quando saírem. Vejam, se você obedece ao Eterno e às suas mitzvot, os seus mandamentos,
você será abençoado ao entrar e ao sair. Mas se você não obedece aos seus mandamentos, você será amaldiçoado quando entrarem e quando saírem. Aquele que ama o Eterno obedece aos seus mandamentos. Ok. Versículo 27, capítulo 28, Bíblia Judaica, David Stein. Diz o seguinte: Adonai os ferirá com erupções da pele, como as surgidas entre os egípcios, tumores, lesões na pele e coceiras, todas incuráveis. Agora capítulo 28, do versículo 28. Versículo 28 diz o seguinte: Adonai os ferirá com insanidade, cegueira e confusão total. Vocês tatearão ao meio-dia como o cego tateia no escuro, incapazes de encontrar o caminho. Vou ler novamente. Adonai os ferirá com erupções de pele, como a surgida entre os egípcios, tumores, lesões na pele e coceiras, todas incuráveis. Adonai os ferirá com insanidade, cegueira e confusão total. Vocês tatearão ao meio-dia, como o cego tateia no escuro, incapazes de encontrar o caminho. Então veja, Yeshua, em uma das suas palavras escritas e ditas e escritas, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aqui em Devarim capítulo 27, do versículo 27 e 28, diz que o Eterno os ferirá com insanidade. Vamos entender o que é insanidade de acordo com o dicionário português. Diz o seguinte: qualidade de insano, de quem perdeu o domínio de suas capacidades mentais, que não possui nem demonstra sensatez, imprudência, insensatez. Dito, ato ou modo de se comportar da pessoa que não é sensata, só falava insanidade. Veja só, nós temos aqui no Aurélio, no dicionário, que a insanidade ela traz imprudência, né? Insensatez, não capacidade de pensamentos, ou seja, qualidade de insano de quem perdeu o domínio de suas capacidades mentais. Vejam só. Então, o que vai me levar a eu adquirir insanidade? Desobediência. Então, no momento em que eu desobedeço ao Eterno, com certeza eu terei a insanidade. Existem outras maldições a partir do capítulo do capítulo 18, versículo 19. Existem várias outras maldições decorrentes à desobediência. E nós sabemos que o nosso povo errou, eles pecaram, eles desobedeceram ao Eterno. E é por isso que houve tantas e tantas e tantas maldições sobre a vida deles. Tá? Agora, isso é o nosso povo. O que dirá do ímpio? O que dirá do ímpio se ele desobedecer os mandamentos do Eterno? Acredita-se que o dobro desses, ou
dessas maldições virá sobre a vida do ímpio. Nós temos relatos de que chineses já comia coisas insanas ou coisas que não podem, que são proibidas pela Torá, eles comiam já há muito tempo atrás. E esses vírus, essas bactérias, estão em animais proibidos pela Torá. E esses chineses acabam comendo esses animais e adquirindo essas bactérias e esses vírus. E o pior, esses vírus são transmissíveis. Eles são transmitidos de pessoa para pessoa através da saliva e etc. Então, conclui-se de que pela desobediência da Torá, pela a desobediência dos mandamentos do Eterno, eu vou adquirir certas maldições. Quem é o culpado? Você, nós que desobedecemos ao Eterno. Então, a insanidade. Existem muitas pessoas, como eu disse no início desse vídeo, que estão indo em igrejas, que estão levando a Bíblia debaixo do braço, que estão dizendo que amam o Eterno, dizendo que amam o seu próximo, dizendo que obedece os mandamentos do Eterno, que na realidade não obedecem coisa nenhuma, estão lá para preencher um vazio que elas mesmas criaram. Pessoas que se confortam com um versículo, com um dizer de um pastor, de um bispo, de um padre, elas se saciam com aquilo. Um dos exemplos é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Poxa, tem gente que carrega isso na ponta da língua, que coloca isso no carro, que coloca isso na estante, que coloca isso em vários lugares de sua casa. Mas viver e obedecer ao Eterno que é bom, nada. Então essa pessoa, ela é apenas uma pessoa que se simpatizou-se com o Evangelho, com a palavra. Ela é apenas simpatizante, mas não é filho, não é servo, porque não obedece. Quando acontece essas desgraças, essas pestes, essas manifestações demoníacas, essas doenças incuráveis, doenças que não existem curas, elas se desesperam, porque elas estão ali agarradas e construiu a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha que é o Eterno. E consequentemente, essas pessoas são atacadas por esses males, são atacadas por essas maldições e elas acabam realmente desacreditando o Eterno de vez por todas. E o que eu quero dizer também é que há pessoas no meio judaico, no meio de congregações judaicas messiânicas, nazarenos, muitos que estão indo no oba-oba. Por quê? Porque dizem e confessam com os lábios que amam o Eterno, mas desobedecem aos seus mandamentos. E essas pessoas acabam tendo na sua vida a maldição chamada insanidade, para que elas não creiam na verdade, para que elas não creiam no Eterno e creiam somente na mentira. Porque o Eterno já conhece o interior dessas pessoas e ele potencializa 7 vezes mais. E é por isso que existe muita gente descrente,
pessoas que desacreditam dos poderes celestiais, dos poderes do eterno, que desacreditam da cura, que desacreditam da manifestação do eterno, de Yeshua sobre nossas vidas, porque são simplesmente pessoas insanas, pessoas que têm confusão mental, imprudência, demonstra insensatez. Quem não possui e nem demonstra sensatez e é insensata, né? É uma pessoa que não é sensata, mas é insensata, que desprezam autoridades, que desprezam os outros, pessoas insanas, que às vezes se simpatizam até com as escrituras. Por isso, não vá confiando em qualquer um. Fulano fala muito bem, fulano dialoga bem, a pessoa é uma pessoa eloquente, uma pessoa que fala muito bem, nossa, ela tem o poder do eterno. Gente, tome bastante cuidado com isso. Então, há muitas pessoas insanas. Por que elas são insanas? Porque ela despreza os outros. Todo o fruto da insanidade é a humilhação. Ela despreza autoridades, ela despreza os outros, ela despreza pessoas, elas vivem confusões, pessoas insanas, que o Eterno as feriu com insanidade. Porque na realidade ela pode ter até um ar ou uma fantasia de justo, ela demonstra ser justo, ela demonstra obedecer a palavra do Eterno, mas no interior dela ela rejeita o Eterno. Então, infelizmente, isso ocorre e está ocorrendo. E é por isso que tem muitos aí que se dizem servo do Eterno com medo de uma simples doença, de doenças que são sobrenaturais, mas que estão sobre a autoridade do Eterno. Se eu sirvo o Eterno, eu não tenho que temê-lo, eu não tenho que temer a mal nenhum. Disse Yeshua que nenhum fio de cabelo nada de ruim nos acontecerá, nem um fio de cabelo será perdido, tá? Então, existem muitos e muitos versículos e textos falando que nós devemos confiar no Eterno e Ele vai nos dar o escape. Mas hoje nós vemos aí as pessoas. Hoje eu fui no supermercado, né? Nós não somos aqui em casa de comer muito, né? A minha esposa é vegetariana, eu ainda não sou, mas eu só como peixe, né? Eu não como carne vermelha e nem carne branca, só peixe por enquanto. O propósito é um dia chegar a ser vegetariano. E aí eu fui no mercado para comprar algumas verduras. Quem disse que eu entrava no mercado? Quem disse? No supermercado que eu vou, há muitos caixas, chega a quase 20 caixas. Mas os 20 caixas, havia filas de quase 10 metros. Gente, um absurdo. As pessoas estão com medo. Elas estão com medo. E esse medo, é lógico que elas têm que ficar com medo, porque não servem ao Eterno. Pessoas que são desequilibradas, pessoas que não querem obedecer o Eterno, tem que mais ficar com medo mesmo, com as coisas que virão, né? Nós não temos que ficar com medo de nada. Nós que servimos o Eterno, nós não devemos temer a nada, tá? Então, essa insanidade está invadindo a mente dos incrédulos, está invadindo a mente dos descrentes. Essa insanidade está invadindo a mente de muita gente, mas muita gente mesmo. Gente que se diz servir o Eterno e não serve. Eu vi um pastor que deu uma palavra, não vou falar o nome.
a respeito da confiança com o Eterno. Ele está certíssimo. Nós temos que confiar no Eterno. Mas também eu quero dizer que se você não confia no Eterno, não caia no oba-oba, porque você vai ser atingido. Não caia no oba-oba, né? Porque as pessoas estão confiando, você vai lá e se mete a besta e não confia coisa nenhuma, mas para demonstrar que você confia, você vai no oba-oba, você vai ser atingido, tá? Então, pessoal, o recado que eu tenho para vocês é que vocês confiem no Eterno. Confiem no Eterno, porque nunca ele vai deixar um justo mendigar o pão e nem passar por necessidade. Porque ele mesmo disse: olhai os pássaros do céu, eles não semeiam e nem colhem trigo, contudo o vosso Pai Celeste os alimentam. Quanto mais nós valemos mais do que pássaros. Então, pessoal, vamos confiar no Eterno, vamos confiar nele, e o resto é resto. O resto é resto, tá? Agora tem que se tomar bastante cuidado com o oba-oba, né? O oba-oba, aquele aventureiro, né? O viajante que está ali só para se amostrar. Não seja assim. Se você está ali para se amostrar, o viajante, o passageiro, então você vai ser atingido por essas pestes. E diz assim: sim, vocês serão oprimidos e esmagados de forma contínua. Versículo 33. Eu vou ler do começo. A nação desconhecida por vocês comerá o fruto de sua terra e trabalho. Sim, vocês serão oprimidos e esmagados de forma contínua, até enlouquecerem pelo que seus olhos veem. Adonai os ferirá nos joelhos e nas pernas com bolhas dolorosas e incuráveis. Elas se estenderão desde a sola do seu pé ao alto da sua cabeça. Então, a insanidade, ela está aí. E não vai parar enquanto você der espaço. Enquanto você der espaço. Eu sou testemunha ocular de pessoas que começaram conosco. Pessoas que começaram, levamos Jesus para a pessoa na época do cristianismo, levamos a palavra de Deus para a pessoa na época do cristianismo. As pessoas confiaram, obedeceram, né? Transformaram a vida delas, eram simples pessoas humildes e de repente o Eterno as abençoou. Pessoas que casaram, pessoas que começaram um trabalho digno, pessoas que se levantaram na vida ou eram humilhadas, levamos a palavra. De repente, essa pessoa começa a virar a casaca, essa pessoa começa a desprezar as autoridades que o Eterno constituiu e elas começam a denegrir. E aí você tenta ajudá-las, tenta dando oportunidade para que elas mudem, mas infelizmente elas não querem. E acabam caindo na insanidade. Desfavorecem as pessoas que ajudaram um dia, menosprezam as pessoas que lhe ajudaram um dia, né? São pessoas que, infelizmente, que atraem para si caluniadoras, pessoas caluniadoras além da insanidade, pessoas que brigam por qualquer coisa, além da insanidade. Por quê? Porque o Eterno já a conheceu, já sabia que ela estava mudando a vida dela para a insanidade. Ela se achou no dever de desprezar os outros, de humilhar os outros,
né, de agredir os outros e acaba tendo a insanidade e vão ficar cegas. Tatearão ao meio-dia como o cego tateia no escuro, incapazes de encontrar o caminho. Aí se voltam para o judaísmo ortodoxo, né? O judaísmo ortodoxo, que a ortodoxia do judaísmo não tem nada a ver, mas eles se enfeitam de judeus, né? Deixam a barba crescer, deixam os peotes crescer, usa roupa preta. O Eterno está ferindo com insanidade. Não falam mais de Yeshua, não falam mais da Brit Hadashah, dos Ketuvim Netzarim, dos escritos nazarenos. Falam mais de rabinos do que da Torá. Falam mais de comentários rabínicos e fábulas judaicas e ritos do que a Brit Hadashah. Então, essas pessoas, o Eterno está ferindo elas com insanidade. Não espere dessas pessoas nada. Espere sim. Você ore por elas para que um dia o Eterno tenha misericórdia. Mas elas não vão te oferecer nada, exceto a arrogância. Só isso. E é por isso que essas pestilências, esses males que estão atingindo este mundo, as pessoas, estão vindo com toda a força e vai atingir aqueles que não querem obedecer o Eterno. Pode ter certeza disso. Tá bom? O que eu faço? Obedeça-o. Peça misericórdia. Dobre os seus joelhos no seu quarto. Fale com o Eterno, clame a Ele, peça sabedoria, Ele vai lhe dar. Tenha um relacionamento com Yeshua, conheça-o e assim viverá em Shalom. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, em nome de Yeshua Mashiach. Amém e amém.